Alguém escreveu aqui o seguinte: como que o Wagner Borges sabe sânscrito se ele nunca fez um curso? Como é que foi isso? Como é que você aprendeu sânscrito? Ah lá, como foi? Eu tinha 33 anos. Ah. E eu com a personalidade bem formada aqui como brasileiro, porque é assim, Ale, Guru, você desceu para uma nova vida, você tem que se adaptar ao contexto, você não pode ficar lembrando de vida passada à toa, desequilibra teu projeto atual. Então, eu vi grandes mestres, que não é o meu caso, eu vi grandes mestres que sacrificavam a liberdade para reencarnar e fazer um trabalho, ajudando a humanidade, mas eles não podiam lembrar quem eles eram. Eles sacrificavam a memória, traziam o amor dentro para fazer o bem como alguém, sem ninguém saber que é ele. Né? Então, mesmo grandes mestres, às vezes vêm e não lembram do passado, porque isso atrapalha a adaptação no presente. Isso é difícil, às vezes, de outras pessoas compreenderem, que você não está na mesma vida de antes, é uma outra. Então, bem formado, estudando bastante teosofia, espiritismo, umbanda, ocultismo, aos 33 anos, numa saída do corpo, eu tive uma regressão de vidas passadas, uma retrocognição extrafísica. E eu me lembrei de uma vida na Índia, não foi só uma, foram várias. E eu já dava aula de sânscrito, Vedanta e Yoga e chakras. Em qual vida? Em várias dessas. E nessa aqui? Nessa. Eu me lembro, eu tenho uma memória de uma bem recuada, um grande sábio sentado, como seria chamado em sânscrito, um rishi ou um maharishi, uns 15 adolescentes indianos sentados e aquele homem passando sabedoria. Eu era um desses jovens de adolescentes que os pais deixavam estudando com grandes mestres. Na velha Índia, não é a Índia de hoje. A Índia de hoje tem bomba atômica, é um caos. Mas a Índia da época dos Upanishads, os Puranas, o Bhagavad Gita, os Vedas, o Ramayana, que eu sou apaixonado. Mas antes eu não era apaixonado, foi depois dessa experiência. Eu me lembro de eu estar sentado ali, prestando atenção, sabe, os olhos brilhando, escutando o ensinamento daquele homem, e os meus colegas conversando e distraídos. E eu olhava e falava, fica quieto que o mestre está falando. E eles distraídos, e eu prestando atenção. Eu era o único que estava prestando atenção naquele grupo de jovens. Então, esse prestar atenção gravou em mim fortemente aqueles ensinamentos. Tive outras vidas também ao longo do tempo. Quando eu caí dentro do corpo, Ale, voltando dessa experiência, eu tinha um conhecimento adquirido que eu não tinha estudado, da velha Índia, que não é a Índia de hoje. Somei ele com o que eu já sabia. A primeira coisa que eu percebi, o nome do chakra estava distorcido na literatura ocidental, que eu lembrava o nome original em sânscrito. Virei um especialista em mantra, porque eu sabia traduzir um mantra em sânscrito, na hora, desmembrando as palavras, sem ter lido sânscrito e nunca ter estudado aquilo. Qual foi a vantagem disso? Me fez querer ir para a Índia? De jeito nenhum, eu adoro o Brasil. Foi um conhecimento que eu peguei de volta para somar para frente. Aí eu comecei a traduzir o nome dos chakras corretamente. Eu vi que vários livros tinham viajado na maionese astral, na tradução. Comecei a ver que alguns mantras estavam errados. Errado que eu digo, a tradução para o Ocidente. Aí eu comecei a encaixar isso dentro do que eu sabia. Depois, Ale, veio a parte egípcia e chinesa, cara. Eu virei um combo. Você outro dia falou que eu era uma metralhadora de informação. Veja, eu não estudei essas coisas, cara. Pode acreditar quem quiser. Outro dia eu estava lá na Rádio Vibe Mundial no meu programa, falando que eu não tinha estudado sânscrito. Aí alguém botou no comentário, se você não estudou sânscrito, qual é a credibilidade que você tem? A credibilidade é que eu não estudei e sei. Mais do que quem estudou um dicionário de sânscrito. Isso é a credibilidade. Sim. Eu tenho um amigo muito bom, que é o Carlos Alberto Tinoco, que mora hoje em Curitiba, um professor maravilhoso, tem vários livros e ele é professor de sânscrito. A gente se encontra em eventos, o último evento que eu encontrei com ele, lá em Goiás, em Barra do Garças, em Mato Grosso, na verdade. E aí ficamos conversando sobre sânscrito. Ele é um professor acadêmico e eu que nunca estudei isso. E ele falou, pô, Wagner, você é o único cara que eu consigo falar sobre essas coisas. Porque ele dava o lado acadêmico, eu dava o lado yogi. Porque tem certas... Posso dar alguns exemplos, se vocês quiserem? Claro. Tá. Você pega uma palavra do sânscrito, que é um alfabeto de 50 caracteres chamados Devanagari. Deva é divindade, Nagari é cidade, cidade dos deuses. Por metáfora, um idioma dado pelos deuses aos homens. Um idioma com 50 sílabas, né, que foram criadas para absorver uma egrégora. Eram palavras ali, criadas para a formação de mantras, não para a linguagem
das coisas do aqui e agora. Então era uma língua passada na classe dos brahmanes, que tinha acesso à informação, de mestre para discípulo, para ancorar vibrações. Assim foram feitos muitos mantras. Determinadas palavras, dando uma sinergia, captam uma determinada egrégora, uma vibração que traz uma conexão da pessoa, como se fosse uma senha. Então, alguém fala, por que tem que fazer no original e eu não posso converter? Deixa eu dar um exemplo. Pega a palavra Prakash. Se você pegar um dicionário em sânscrito, Prakash, tradução, luz. Então, qual é a associação que o seu cérebro vai fazer aqui em português com luz? Conta de luz, eletropaulo, fótons, partículas de luz. Então, o teu cérebro tem no banco de memória a informação da luz neste plano. No original, era a luz de outro plano. Então, eu te falo, todos os sóis do universo se apagam, todos. Você ainda existe porque você é um espírito. Você tem uma luz dentro que é a luz do eterno. Essa luz não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. Prakash é esta luz que você traz no coração, Ale, Guru, que é a luz do eterno que jamais se apaga. Todos os sóis apagam, você não apaga, você é um espírito. Essa é Prakash, que não é a luz que você paga o boleto. Prema, amor, tradução, mas não é o amor como a gente entende aqui. Por exemplo, o amor nosso aqui é condicional. Eu te amo, mas você tem que me amar. E se eu te pegar com outro, eu te mato. Não é isso que nós chamamos de amor? Essa violência não tem nada a ver com amor, cara. Essa é minha crítica, é essa. Não tem nada a ver com amor. Então, quando você fala... Eu te mato. E quando você fala prema, você está falando de um amor incondicional que ama independente de ser amado ou não. Esse é o amor dos mestres, o amor eterno. Isso é prema, não é o amor vagabundo, violento que as pessoas aqui matam umas às outras e diz que matou por amor. Isso é violência, não tem nada a ver com amor. Então, por isso, esses mantras eram no original. Deixa eu dar um outro exemplo. Shanti, tradução, paz. Ale, nossa sociedade nunca teve em paz total no planeta. Sempre tem um conflito em algum lugar. Então, o que é a paz para nós aqui? Um intervalo entre guerras. Quando você não está em guerra, você fala, estamos em período de paz. É preparação, né? Não é paz, é um interregno entre guerras. O Tzu falava isso. Essa é a paz dos homens. Quando você falava Shanti, é igual Jesus, por exemplo, para um cristão entender, o que Jesus dizia? A paz que eu trago não é desse mundo, que a paz desse mundo é a preparação para a próxima guerra. Isso mesmo. Essa é que o hindu chamava de Shanti, uma paz espiritual. Então, no original, tinha um outro contexto, que não é o contexto que a gente dá aqui. Os mantras, a palavra mantra, por exemplo, vem da raiz man, que forma a palavra manas ou humano, que é a mente. E tra, que tem várias traduções, liberação, equilíbrio. Mantra, aquilo que libera a mente. Uma determinada palavra que com uma concentração transcende a mente das coisas comuns. Então, a tradução que fizeram aqui está errada, que é palavra de poder. Ale, Guru, para você falar algo, aquilo existia primeiro na tua mente. Olha a palavra mantra. Mantra, man de mente. Então, o mantra começa na mente. Eu posso trazer aqui e criar ondas sonoras com as cordas vocais. Eu falo palavra de poder. Mas eu te pergunto, Ale, e se eu não quiser falar, eu posso pensar? Posso. O mantra não tem nada a ver com a boca, ele tem a ver com a mente. O certo é pensamento de poder, que descendo para cá pode se tornar uma palavra de poder se você quiser. Se mantra fosse palavra de poder, mudo não poderia fazer mantra, Ale. Mas um mudo pode fazer nos chakras com o poder da mente. Então você tem um mantra verbalizado e um mantra mentalizado. Isso tudo foi vindo com o tempo, eu não parei para estudar isso. É claro que com o tempo eu comecei a olhar algumas coisas para poder pegar um parâmetro daqui para eu adaptar, né? Mas a origem disso veio dessas saídas e eu tendo memórias. E vou repetir, eu não tenho vontade nenhuma de ir para a Índia. A Índia de hoje não é a Índia que eu conheci. Estou super satisfeito de estar no Brasil, eu honro estar aqui, amo estar aqui, não tem nada de apego à vida passada. De vez em quando chega alguém e fala assim, você foi fulano de tal? Cara, eu sou Wagner Borges nessa vida. Se grandes mestres vêm de outras vidas e não lembra ou não quer falar, por que eu vou ficar com o personalismo de outra vida? Se eu usava turbante, sim, mas eu estou hoje aqui no bairro do Itaim, em São Paulo, não preciso de turbante, nem roupa branca, eu quero sair de calça jeans e tênis. Mas você não era yogi? Cara, eu sou brasileiro agora. Você esqueceu de outras vidas? Cara, eu não vou falar sobre isso, porque o que interessa é o dia de hoje. O boleto que vem no meu apartamento, ele vem com o meu nome dessa vida, ele não vem com o nome Yogi.
E o boleto põe você com o pé no chão. Sempre que pinta alguém, guru, você vai que acha que é muito iluminado ou muito espiritualizado, eu penduro um boleto na frente dela, cara. Você tá encarnado. Ali, as pessoas têm medo de espírito. Eu tenho medo de boleto, cara. Outra coisa, todo mundo, né? dá um passe no espírito atrasado, ele vai embora. Dá um passe no boleto, ele não some, cara. O boleto, e outra, o boleto sempre te vence, sempre vence. E aí eu fico olhando, o pessoal fala, eu sou da luz. Falo, eu não sou da luz, eu tô tentando melhorar para ver se eu tô à altura da luz do que eu estudo. Todo mundo é assim. E é aquela, eu sou da luz. Não, nenhum de nós é assim. Quando pinta um boleto, causa preocupação, você sai na rua, você tem que se cuidar, pé no chão, mesmo estudando. Você pode ter sido quem quer que seja em outra vida, Alê. Essa é outra vida. Por exemplo, suponho, guru, que o Alê foi um iogue do lado de lá. Vamos pegar um mestre grego, por exemplo, está aqui agora. A pessoa fala que eu fui romano. Então, vamos pegar que ele foi romano. É. Tá. E aí ele está aqui agora, ele é o Alê, ele mora em São Paulo. Aí chega alguém e fala, Alê, você foi romano, tal... Você tinha um poder, você era um centurião. Aí o Alê vira e fala assim, cara, nada disso paga meu boleto como Alê hoje. Eu estou focando no aqui e agora. O que quer que tenha sido de bom e ruim de outra vida, isso está dentro do meu acervo pessoal e o meu caráter é o de hoje. Esse momento de hoje vale mais do que bilhões de vidas que já passaram. Tá, mas uma pergunta rápida aqui. Você falou da Índia. Você já foi para a Índia nessa vida com Wagner Borges? Não, nunca fui materialmente. Jura? Nunca viajei para a Índia. E outra, essa semana mesmo tive um convite para ir para a Índia. E aí? Né? Aí você recusou? Não, porque eu já vim de lá, cara. Não, mas... Já passou muitas vidas, mas você tá falando isso até agora. Não, eu sei, não, mas ó, eu vou explicar o porquê da minha pergunta. Porque, assim, direto aconteceu com o guru, inclusive. Eu nunca fui pro Himalaia também. Não, por exemplo, da pessoa viajar, sei lá, para Portugal, viajar para Espanha, o guru foi para Espanha, para Portugal, sim. Eu não sei, o mesão frio, alguma coisa assim. A pessoa, ela viaja para um lugar onde ela viveu numa vida. E aí ela sente, sim. Na hora que ela tá lá, fala, meu Deus, me deu uma pane, eu buguei. O guru passou isso, eu não sei onde. Foi na Espanha. Isso acontece. Então, minha pergunta era nesse sentido, se quando você foi fisicamente de Wagner Borges eu não fui fisicamente, outra, não precisa, porque eu já lembrei fora do corpo. Não vai me suscitar o que eu já sei. Sim, então, nesse sentido, é desnecessário, né? E aí eu vou chegar na Índia, olha só, ali. Ei, o seu indiano que tá passando na rua, você sabia que eu fui o guru tal? O indiano olha e fala, que nada, você é um brasileiro, não acredita em nada disso. Então não adianta nada, cara. É melhor a gente estar presente aqui agora. Tem um exemplo que eu sempre dou. Imagina um mestre do Himalaia ali, tem um grupo de discípulos, ele desencarna. Esses discípulos todos oram para ele, obviamente achando que seu mestre está nas alturas, um plano elevado. Do lado de lá, era um grande mestre dotado de uma tal compaixão, guru, pela humanidade, que ele resolve sacrificar a liberdade dele de lá e descer de novo. Só que ele vai descer no Ocidente, não no Tibete. Para que ele desça para fazer o trabalho aqui, ele não tem que ter cara de tibetano, ele está em outra cultura. Então ele reencarna numa família do Nordeste e a família é devota do Padim Cício. E ele cresce dentro do catolicismo como um devoto do Padre Cícero. Vai lá ver aquela estátua grandona, cheia de amor. Com o tempo ele se torna padre. E hoje ele é um grande padre que faz curas no Nordeste, por exemplo, e ajuda a população. Ele é o tibetano que não pode lembrar que era tibetano para não atrapalhar o trabalho dele de compaixão na nova vida. Se você chegar no Tibete e contar para eles que o guru deles não está lá nas alturas, está encarnado por compaixão numa outra cultura diferente, os caras não vão acreditar. Isso eu vi. Esse pessoal todo fala em reencarnação, desde que você não mexa com o mestre dele. Todo mundo reencarna, só o teu mestre não. Então, a mesma coisa é o passado da gente. Você pode, por exemplo, reencarnar lá na China, na próxima. Tomara que você não lembre que você foi o Alê agora. Você precisa se adaptar à nova vida, vai fazer algo bom lá. Quem sabe montar o Paranormal Experience chinês. Por exemplo, você e o guru. Aí passa um tempo, chega um cara e fala assim, vocês dois... Vocês como chineses naquela vida futura, vocês dois têm cara de brasileiro. Você parece aquele Alê e você parece o guru daquele Paranormal que eu vi há 50 anos, 100 anos atrás. E aí você olha e fala assim, cara,
eu posso ter sido quem for, eu sou chinês agora, estou adaptado aqui eu vou fazer o bem que a luz me determinar. Então a aparência, a forma, nome é tudo ilusório. Desce, faz o que você tem que fazer, retorna para casa, que é a luz com o trabalho feito. Personalidade não importa nenhuma, nem a atual. Mas seria curioso, se você lá na... Imagina o Wagner Borges lá na Índia, daí ele tá comendo lá não sei o que eles comem lá, qualquer comida, tá lá comendo na barraquinha, de repente aparece lá o povo indiano, reconhece você, começa a fazer uma procissão. Então, isso é complicado. Começa a ficar ali em volta. Mas não vai acontecer, isso não acontece não, porque o pessoal, o indiano de hoje é outra vibe. Não é a Índia de antigamente. O indiano, lá tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, ultrapassou a China. É o país mais populoso do mundo. Então, você tem muitas doutrinas na Índia. Você tem o budismo, o jainismo, o hinduísmo, com várias linhas, né? E hoje, o indiano médio, ele está interessado na vida cotidiana. Você não acha que vai chegar em Calcutá ou Bombaim e conversar sobre chakras na rua com o indiano normal, não. Teria que ser naquela cidade das cinzas, como é que chama? Tem Benares, tem várias cidades lá, tem Rishikesh, perto dos contrafortes do Himalaia. Que são cidades consideradas sagradas por todo o histórico de grandes mestres terem vivido nessas áreas, né? E se você for para o sul da Índia, é bem diferente do norte da Índia. Como se você for para o Rio Grande do Sul, é bem diferente do Amazonas. Né? Então, existem várias doutrinas. E dentro da Índia hoje, 1 bilhão e 500 milhões, tem muitas doutrinas, cara, cheias de superstição. Imagina os caras achar que um familiar teu pode ter reencarnado num rato. Existe doutrina lá que fala isso. Então, é um turbilhão de coisas. E no meio, uma sabedoria ancestral. O que eu vou falar agora pode chocar o pessoal. Espiritualidade nunca foi hindu, egípcia, chinesa ou coisa alguma. Espiritualidade é o mundo espiritual. Determinada cultura naquela época está florescendo, ela ancora melhor esses valores. Aí surge uma doutrina espiritualista. Um dia foi por cima do Velho Egito, hoje não mais. Um dia foi por cima da velha Índia. E aí surgem mestres, escrituras da época. Com o tempo passa, aquela civilização começa a fazer assim, e esse foco começa a surgir numa outra emergente. Houve a época da Grécia, da Índia, da China, do Egito. Hoje, essa vibe, o que eu vou falar aqui não tem a ver com país, fronteira. Isso está por cima da América do Sul, principalmente o Brasil. Eu viajo muito, vocês também viajam, vocês sabem como é fácil aqui uma pessoa ter um estudo espiritual na área que ela quiser. Na Europa não é assim, nos Estados Unidos não é assim, nem na Índia é assim. Então, quando eu falo isso, não é patriotada ou limite, eu acho que nós somos uma humanidade só. Mas aqui, a convergência do negro, branco e índio deu um tipo de brasileiro que tem uma certa abertura para isto. Então aqui surgiu a Umbanda. A Umbanda é brasileira. Aqui você tem muitos grupos xamânicos, temos uma população indígena enorme. Aqui você tem gente que estuda espiritualidade à moda do ocultismo, a da teosofia, você tem o yogi, você tem o conscienciólogo, você tem de tudo aqui. Numa liberdade, se alguém está do lado de lá, ali, quer reencarnar para trabalhar com espiritualidade, do jeito que o mundo é hoje, a pessoa deveria ir para o Egito, Índia ou Brasil para trabalhar com isso. Então é nesse sentido que eu estou falando, é cultura, não é país, não o país da gente é o infinito, né? Outra coisa que eu tenho falado muito, às vezes o pessoal fica tentando achar o planeta de origem, Alê. Sim, Guru. Sim. Tá, a opinião que eu tenho é um pouco diferente. A nossa origem não é planeta algum, é o infinito, já que viemos de uma luz só que origina tudo, correto? Uhum. Nossa terra natal não é um planeta, é o infinito. Nós já tivemos em vários lugares, estaremos em vários. Então, alguém chega e fala assim, me diz qual é o meu planeta. Eu falei, que tal você pensar, em vez de me perguntar qual é o seu planeta, falar qual é o meu infinito? E não ficar preso a planeta algum. Não tem esse tipo de coisa? E outra, no momento, a pessoa está encarnada, o passe dela pertence ao time da Terra. Então, por exemplo, eu estou aqui na Terra. Aí vem, vamos pegar um time de arturianos ou um time de pleiadianos. Eu estou na Terra. Eu vou jogar no time da Terra e nós vamos golear esse arturiano, cara. Aí alguém fala, mas não, eu vim de lá. Negando o fato de estar aqui, cara. É um perigo danado
Se você está encarnado na Terra, tem algo a aprender, você é terrestre no momento, e você pode ter vindo de que lugar do universo for. No momento, o boleto te procura na Terra. Boleto vem com o teu CEP, com o endereço da Terra. A gente tem que ser mais direto, mais claro. Imagina, Guru, você preocupado de que planeta que você veio, e o seu filho está ali chorando e você não presta atenção. Seu filho daqui. É esse tipo de coisa que eu sempre alerto. Agora, tem de tudo e cada um tem uma opinião. Se alguém me pergunta, Wagner, você veio de que lugar? Eu vim da Baixada Fluminense do Rio nessa vida. Você veio de que planeta? Planeta Terra, no momento. Um homem aqui de 63 anos nesse planeta. E qual que é o seu desejo? Que eu seja feliz onde quer que eu esteja. Eu não estou preocupado com o lugar, e sim com o estado de consciência. Quando você estuda a parte espiritual, você precisa transcender limite de país e limite... Todo mundo fala, quebra racismo, quebra a questão de sexismo, homem ou mulher. Vai quebrando, não todo mundo... Ninguém chega e fala, quebra o padrão planetário. Você não é de planeta algum, você é um espírito encarnado aqui, já teve em outros lugares e vai para outros. Você é um cidadão ou cidadã do infinito. Qual é meu planeta? Nenhum. Você é de todos, e onde o Eterno resolver te encaixar, vai lá. E o que te prende nos planetas não é senhores do karma, é a tua mente. Enquanto você for ignorante, vai ficar preso num planeta pesado. Melhora o nível, que você vai ser atraído para um nível melhor. Então tem gente que fala assim, eu queria sair daqui. Então melhora. Melhora, cresce, melhora o caráter, faz algo bom. Eu tenho visto muita gente falar, quero sair do planeta. Não ajuda ninguém, cara. Pode olhar, não vê brilho nos olhos, você não vê um monte de coisa. E aí alguém que nada sabe desses temas, sei lá, alguém que mora numa comunidade carente, mantém um abrigo de animal, ajuda, esse alguém está mais avançado do que o outro que achava que veio das Pleiades. Isso é minha opinião. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.